Bom dia, pessoal, que Deus abençoe. Hoje nós vamos falar um trecho que está lá em Gênesis 26, inclusive foi postado no Stories aí, onde temos a passagem que fala sobre o estabelecimento de Isaac numa terra que seria dos filisteus, em Gerar, e ele tem encontro com Abimeleque, enfim. Mas, na verdade, o que aconteceu naquele momento foi que teve uma fome muito grande na terra. E então Isaac foi parar nesse lugar, mas Deus disse para ele, e aí eu vou ler um trecho aqui para vocês, que está lá em Gênesis 26:1, sobreveio a fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaac lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. E aí ele foi morar em Gerar, óbvio, né? Como a gente está mostrando aqui. Mas aí eu quero pular para o trecho que está lá em 12, Gênesis 26:12, que aí fala: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Então a gente percebe aqui nesses trechos que a gente está lendo a importância da obediência, da gente seguir aquilo que Deus está mandando que a gente faça, da gente ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele está determinando para a gente, seja ficar em algum lugar, seja mudar de lugar, seja fazer o que quer que seja, porque quando a gente obedece a Deus, quando a gente segue a sua palavra, segue a sua vontade, e não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus, quando a gente segue essa vontade, Deus nos abençoa. E aí, como está provado aqui, está demonstrado, e ele também, Deus menciona quando fala com Isaac, que também ele abençoou por causa de Abraão, porque Abraão seguiu a lei, Abraão seguiu os seus preceitos, né? E lembrando que aqui ainda não tinha a lei de Moisés, né? Porque foi dada 400 anos depois, ou mais. Mas que, na verdade, Abraão seguiu os preceitos e ele foi obediente desde o início até o fim. Ele obedeceu a tudo que Deus determinou a ele. E assim também fez Isaac. E quando a gente obedece, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz frutificar. Como está demonstrado aqui também que Isaac semeou naquela terra e recolheu 100 por um. Então ele teve uma produtividade maravilhosa com aquilo que ele realizou. Então, para que a gente carregue essa mensagem para o nosso dia a dia, para a gente entender que quando a gente obedece a Deus, a gente segue a sua palavra, e é preciso conhecer a sua palavra para que a gente possa seguir, e segue a sua vontade, tenta entender o que Deus quer para a gente, Deus nos abençoa, nos prospera e faz com que as janelas dos céus se abram sobre nós e a gente receba todas as bênçãos que Ele quer nos dar. Que Deus abençoe você nesse dia e que você possa ficar com essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.